Primeira coisa, eu queria fazer uma observação sobre o que a gente falou de amostra, amostra aleatória simples. Também conhecida como AAS. O que significa isso? É você tem lá uma população e você vai escolher uma amostra. Você vai sortear elementos aleatórios dessa população para poder compor uma amostra. Então, essa amostra aleatória simples significa que você vai escolher aleatoriamente, nenhuma pessoa vai ter, ou nenhum elemento vai ter um peso a mais do que outros, então você vai escolher de maneira uniforme entre os elementos dessa população para poder compor a sua amostra. Mas nós temos duas formas de você fazer uma amostragem aleatória simples. Uma é sem reposição. Então, o que significa você fazer uma amostra sem reposição? Significa que, por exemplo, se eu for selecionar pessoas para fazer uma campanha política, eu vou poder fazer uma pesquisa de uma possível eleição, para ver a intenção de voto das pessoas. Então, esse sem reposição significa que, se eu for entrevistar 1.000 pessoas para poder ter uma estimativa de qual candidato vai ganhar, eu não vou entrevistar a mesma pessoa mais de uma vez. Então, cada pessoa, quando eu selecionar a minha amostra de 1.000 pessoas, ninguém vai se repetir nessa amostra. Eu vou ter 1.000 pessoas distintas. Então, isso significa que é sem reposição. Porque, por exemplo, eu vou pegar lá todos os brasileiros e aí eu vou sortear uma pessoa. Aí, beleza. Então, essa pessoa aqui vai ser a primeira pessoa que eu vou entrevistar para saber a intenção de voto. Aí, quando eu for fazer o segundo sorteio, eu tenho que eliminar aquela pessoa na hora que eu for sortear a próxima pessoa que eu vou entrevistar. E assim por diante. Então, a mesma pessoa não pode ser selecionada para a amostra mais de uma vez. Então, isso que significa sem reposição. Agora, nós também temos a amostra aleatória simples com reposição. Amostra aleatória simples com reposição significa que eu vou sortear um elemento, aí quando eu for sortear o segundo elemento, aquele elemento que já foi sorteado, ele vai fazer parte do sorteio novamente. Então, isso faz com que o mesmo elemento possa ser sorteado mais de uma vez. Então, essa seria a amostra aleatória simples com reposição. Nesse curso, nós vamos trabalhar o tempo inteiro com amostragem com reposição. Por quê? Porque isso vai simplificar muito as contas, simplificar muito a teoria, o desenvolvimento da teoria matemática por trás da estatística. Porque na hora que você faz sem reposição, você introduz uma dependência. Tipo assim, o que acontece? A gente representa uma amostra como uma sequência de variáveis aleatórias. Você tem lá x1, x2, reticência, até xn. Então, você tem uma sequência de variáveis aleatórias e aí cada variável representa um elemento da sua amostra. Se eu estou utilizando uma amostra aleatória simples sem reposição, significa que o valor da variável aleatória x2 depende do valor da variável aleatória x1. Porque eu sei que x1 é diferente de x2. Assim, se
um certo elemento saiu em x1, então eu tenho certeza que a probabilidade... Então, assim, se x1 é igual a um certo valor k, então a probabilidade do x2 ser igual a esse valor k é igual a zero. Porque eu estou fazendo uma amostragem sem reposição. Então, nisso aí você induz uma dependência entre essas variáveis aleatórias. E na probabilidade, você ter variáveis aleatórias dependentes, isso faz com que o tratamento com elas se torne muito mais complexo. Então, o que nós desejamos é, sempre que possível, trabalhar com variáveis aleatórias independentes, porque isso aí vai facilitar muito o cálculo de probabilidade de eventos. Então, quando a gente trabalha com reposição, então você sorteou o elemento x1 e aí você repôs. Então, tipo, não importa qual é o valor que saiu em x1, isso não vai influenciar o valor que vai sair em x2, porque o x2 poderia, inclusive, ser o próprio valor que saiu em x1. Então, o objetivo de fazer com reposição é para poder simplificar a nossa vida na hora de tratar a teoria. E acaba que com populações muito grandes, com amostras grandes, principalmente com a população sendo muito grande, isso vai acabar que no final das contas não vai fazer diferença prática. Um exemplo de simplificação para isso é quando a gente trabalha com o nosso estimador de média. Lembra que na aula passada a gente falou sobre o x-barra, né? Vocês lembram o que é o x-barra? É a média amostral. Então, dado que eu tenho uma certa amostra na minha população, o x-barra é definido como sendo 1 sobre n multiplicado pelo somatório de xi com i variando de 1 até n. Então, é exatamente a minha definição de média amostral. Essa é uma média aritmética entre os valores da minha amostra. E aí, nós discutimos aqui, né, que a depender da amostra, do sorteio da sua amostra, o valor da média amostral vai ser diferente. Se eu sorteei certos elementos e calculei a média, e eu sorteei outros elementos e calculei a média, tem grande chance desses valores serem diferentes. Então, essa média amostral aqui, ela é uma variável aleatória. Ela depende da aleatoriedade da escolha da minha amostra. Então, como variável aleatória, ela tem uma variância. E supondo que a minha população original ela tem uma variância sigma quadrado, a gente viu na aula passada que a variância de x barra é igual a sigma ao quadrado sobre n. Mas essa fórmula, que ela é uma fórmula simples, ela só é possível por essa minha exigência de que na amostra aleatória simples eu faça com reposição. Porque se eu fizesse sem reposição, então a variância do x barra não seria igual a isso. Então isso aqui seria a variância com reposição. Agora, se eu quisesse a variância sem reposição, aí a minha fórmula seria sigma quadrado sobre n vezes n maiúsculo menos n minúsculo sobre n maiúsculo menos 1. Então, você observa que aqui, no caso, eu tenho que esse n maiúsculo é o tamanho da minha população geral, minha população toda. Então, vocês observam que aqui
Essa expressão aqui é muito mais complicada do que essa, né? Aqui eu tenho essa expressão aqui igual, e além disso eu tenho esse produto aqui, ó, de n maiúsculo menos n minúsculo sobre n maiúsculo menos 1. Então você vê que trabalhar sem reposição acaba complicando um pouco mais as coisas. E a gente vê que, por exemplo, se o tamanho da minha população ela for muito grande, vamos supor que a minha população seja os habitantes daqui do Brasil. Então, nesse caso, são mais de 200 milhões de pessoas. Então, bora botar que seja 200 milhões de pessoas. Então, nessa fórmula daqui, você teria 200 milhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E digamos que eu fosse pegar uma amostra de tamanho 1000. Então, eu teria aqui menos 1000 sobre 200 milhões. 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1. Então, assim, nesse caso aqui, né, por exemplo, o tamanho da minha amostra é muito irrisório comparado com o tamanho da minha população. Então, isso aqui, basicamente, seria aproximadamente 1. Então, por isso que compensa você trabalhar, na teoria, com amostras com reposição, porque as suas fórmulas matemáticas será muito mais simples e, na prática, isso aqui basicamente seria aproximadamente 1, que no final das contas daria quase o mesmo disso aqui. Então, compensa trabalhar com a amostra aleatória com reposição para simplificar a matemática, já que o resultado para uma população muito grande vai ser praticamente a mesma coisa. E como a gente determina a partir de que ponto a gente pode fazer essa aproximação? Como é que é? A partir de que ponto a gente pode fazer essa aproximação? Você fala de você... Não, mas aqui nesse caso, se eu seleciono a minha amostra com reposição, então isso aqui não é aproximação, isso aqui é um valor exato. Se supor, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, no caso, a gente pode aproximar um caso sem reposição, um caso com reposição. Uhum. Mas, por exemplo, eu poderia, se eu quisesse uma coisa bem rigorosa, eu poderia aceitar que eu colocasse o resultado da mesma pessoa duas vezes, sabe? Eu poderia pegar e, tipo assim, é claro que eu não vou entrevistar a mesma pessoa duas vezes, mas assim, eu pego simplesmente, se ela foi associada duas vezes, eu pego simplesmente a resposta dela e coloco duas vezes lá. Mas assim, a questão toda é que, você considerando a população sei lá, de 200 milhões de pessoas, a probabilidade da pessoa ser sorteada duas vezes é praticamente zero, sabe? Então assim, provavelmente isso não vai acontecer. Talvez eu pergunto melhor, é quando aquele multiplicador dele, n maiúsculo menos nzinho sobre n maiúsculo menos 1 se torna insignificante. Não, aí depende do grau de precisão que você quer ter para as coisas. Mas assim, normalmente, por exemplo, se eu não sei exatamente quando, porque vai depender da sua aplicação, da precisão que você quer obter. Mas, por exemplo, eu diria que se o tamanho da sua amostra é metade da população, aí já vai se tornar algo bem relevante, por exemplo. Mas assim, eu não tenho um valor exato para te dizer. Então vamos recapitular algumas coisas aqui através de um exemplo. Suponha que nós temos uma amostra de n igual a 500, 500 pessoas de uma cidade.
E aí faremos uma pergunta sobre um problema municipal. Para o qual beleza. Então, assim, a gente vai. Uma cidade tinha um certo problema e a prefeitura apresentou uma solução para esse problema. E aí a gente vai entrevistar essas 500 pessoas para perguntar se ela é favorável a essa solução ou não. Então, cada uma das 500 pessoas ela vai responder. Ela vai responder com. Então, vamos botar aqui. A resposta será sim, se for favorável à solução, e não se for contra. E aí, o objetivo dessa pesquisa é estimar a proporção de pessoas na cidade que são favoráveis à solução apresentadas. Então, digamos que nesse exemplo, a gente teve que 300 pessoas disseram sim. Então, nesse caso, a gente tem que, dos entrevistados, 60% disseram sim. Então, uma coisa intuitiva, assim, né, e bem plausível, é a gente, já que 60% dos 500 disseram são favoráveis, então eu diria que seria a melhor estimativa que nós temos, dada essa informação, a respeito da população inteira da cidade, né? Então a gente pode estimar que aproximadamente 60% das pessoas da cidade são favoráveis a essa solução. Então, assim, mas essa resposta, né, ela é baseada na suposição de que a amostra que a gente selecionou, ela realmente representa a população inteira. E a gente sabe também que a depender, né, das pessoas que forem sorteadas, podia ser que não fosse 300 que dissesse sim, poderia ser um número maior ou um número menor. Então, isso depende muito da amostra específica. E aí, a gente viu que a gente pegar e calcular a proporção na amostra, isso aí pode ser utilizado como um estimador da proporção real que a gente não conhece. Então, isso aí é um estimador e é muito importante que a gente conheça a propriedade desses estimadores para poder a gente verificar se essa estimativa ela é confiável ou não.
Então, se a gente chamar de CY, ou melhor, tá, CY é a quantidade de pessoas que disseram sim, então o nosso estimador intuitivo, né, para proporção da população é dada por, vou chamar aqui de P chapéu igual a Y sobre N. Então esse é o estimador que a gente tem. Então a gente calcula a proporção na amostra e utiliza essa proporção para estimar a proporção real que a gente não conhece. E aí a gente viu na aula passada que isso aqui, né? Ele é uma variável aleatória, como eu falei, a depender da amostra que você pegar aqui é aleatória, você pode ter valores diferentes. Então, isso aqui é uma variável aleatória e a gente viu que a esperança dessa variável aleatória, desse estimador, é igual ao estimador real que a gente não conhece. É igual ao estimador real. Observe que aqui eu tenho o P sem um chapéu, aqui eu tenho um P com chapéu. Isso aqui é um número real da população que a gente não conhece. A gente quer estimar esse valor. E eu sei que se eu selecionar várias amostras e repetir a pesquisa, eu sei que na média, eu vou ter exatamente a minha proporção real que eu desconheço. E essa propriedade aqui da esperança do meu estimador ser igual ao parâmetro que eu quero estimar, essa propriedade aqui significa que o meu estimador ele é não viesado. Não viesado, que significa que ele não tem vício, Então, isso aqui é uma característica muito importante para um estimador. Normalmente, nós queremos encontrar estimadores que eles são não viesados. Eu vou dar um exemplo aqui, daqui a pouco, de um estimador que é bem intuitivo, mas que ele tem um certo viés, que ele tende a subestimar o valor real do nosso parâmetro. Então, isso aqui é uma característica muito importante. E uma outra característica que esse estimador tem é o seguinte: nós sabemos que, a gente viu também na aula passada, que a variância desse estimador é igual a P vezes 1 menos P sobre N. Onde esse P aqui, mais uma vez, ele é o valor errado, ele é o parâmetro real que a gente está querendo estimar. E o que acontece? Quando o N ele tende a infinito, o que vai acontecer com essa variância aqui? Vai para zero, exatamente. E essa propriedade aqui está dizendo que esse meu estimador ele é consistente.
A gente viu também que um parâmetro, ele é uma função que a gente é uma função da população. Por exemplo, se eu tenho lá uma população de números, e aí eu tenho que a média da população, né, isso é um parâmetro da população. E esse parâmetro ele é uma função da população, que vai ser dado pela métrica aritmética de todos os valores da população. E então isso são parâmetros e estatística ele é uma função da sua amostra. Então isso é muito importante a gente distinguir essas duas coisas. Então normalmente a gente tem os parâmetros da população. Só uma pergunta em relação Ah, a isso. sim. Como é que a gente descobre, então, essas. Assim, a gente pode utilizar essas fórmulas e se for válido, é que a gente pode utilizar essas fórmulas todas, a variância da média, por exemplo? A variância da média sempre vai ser verdade e você consegue provar matematicamente que a fórmula é aquela mesma. Tá, mas aí, no caso, a gente zerar a distribuição ou isso é mostrar de forma prática mesmo? Porque, assim, ok, tem essas fórmulas todas, mas ele está bem teórico essa parte toda, assim, da questão de assim, como é que eu faço, como é que eu entendo esse conhecimento, essas formas de avaliar essas coisas, sendo que eu não tenho nada prático ainda, eu não tenho número, não tenho distribuição. Não, por exemplo, digamos que eu tenho que a minha população são a altura dos brasileiros adultos, por exemplo. E aí, a princípio, eu não sei nada sobre isso. E falo assim, eu gostaria de saber, no mínimo, qual é a altura média dos brasileiros. E aí seria muito custoso medir todos os brasileiros adultos para poder calcular essa média. E aí, assim, bom, uma coisa eu sei, a população, a altura a altura da população, ela tem alguma distribuição, que eu não faço a mínima ideia qual é, eu não conheço. Aí, você pega e você, mas assim, para mim não importa muito bem qual é essa distribuição, mas o que eu quero estimar a média dessas alturas. Então, independente de qual for a distribuição que eu não conheço, eu consigo usar esse resultado, que eu utilizo, eu seleciono uma amostra e calculo a média. E aí essa média amostral, ela vai ter, tipo assim, a média da média amostral vai ser a média que eu não conheço, que eu quero descobrir. E aí eu vou usar essa média amostral para poder estimar isso aí. Mas a questão é como é que a gente obtém isso na prática. Então, por exemplo, como que a gente poderia fazer isso no exercício, por exemplo? Não, aí você tem que. Assim, é muito complicado você falar em exercício, porque assim, o que você tem por exemplo, eu posso falar assim, eu tenho aqui uma amostra sei lá, de tamanho 20, eu quero que você calcule a média amostral. Simplesmente você vai calcular a média daqueles números e ponto final. Então, assim, para calcular na prática seria isso. Então, assim, mas assim, para exemplo mais interessante, inclusive você utilizaria um computador, porque você teria uma quantidade muito grande de números, você teria, sei lá, uma amostra de tamanho 10.000. Imagina aí você calcular na mão uma média de 10.000 números, né? É inviável. Então, você vai usar algum aplicativo, usar o Python, por exemplo. Mas assim, o que a gente pode fazer aqui nesse momento, assim, de exercícios, seria mais perguntas teóricas. Então, beleza. Então, nós temos aqui, né, que na população nós temos os parâmetros e na amostra nós temos estatísticas, que são estimadores para os parâmetros
que normalmente a gente não conhece. Então, a amostra ela é um subconjunto da população, então é um conjunto menor, que é mais fácil de você trabalhar, é mais barato de você trabalhar, e aí você vai usar esse conjunto menor para calcular coisas através desse conjunto, e esses cálculos que você vai fazer vai ser utilizado para poder estimar esses parâmetros que a gente não conhece. Então, basicamente, essa que é a grande ideia aí. E aí, essas estatísticas aqui, né? Esses estimadores, eles são variáveis aleatórias e a gente precisa conhecer algumas propriedades dessas variáveis aleatórias e precisa determinar se eles são bons estimadores ou não para os nossos parâmetros desconhecidos. Então, aqui eu falei de duas propriedades que a gente espera muito encontrar no nosso estimador, que uma delas é que a esperança do nosso estimador seja igual o valor real que a gente quer estimar. E, além disso, a gente gostaria muito que a variância do estimador ele convergisse para zero conforme o tamanho da amostra fosse para infinito. Mas beleza, então a grande questão é que essas estatísticas, ou vou escrever aqui na verdade estimador, elas são funções da sua amostra, enquanto que os parâmetros são funções da sua população. Então, vamos definir formalmente o que é um estimador. Um estimador T do parâmetro θ é qualquer função das observações da amostra. Ou seja, T é igual a uma função g de x1, x2, reticência, xn. Então, o estimador ele é uma função de n variáveis, onde essas variáveis aqui é o valor de cada uma dos elementos da sua amostra. E aí você observa que isso aqui é uma função de várias variáveis, e conforme você aumenta o tamanho da amostra, a quantidade de variáveis dessa função cresce também. E aí, muitas vezes, a gente vai ter, na verdade, uma sequência de estimadores. Na verdade, sempre no caso. Na prática, teremos uma sequência de estimadores.
Tn. Que aí o Tn, dependendo de x1 até xn. Que aí, a depender do tamanho da sua amostra, você vai ter um estimador específico para aquele tamanho de amostra. Oi? Um estimador t do parâmetro θ é qualquer função das observações da amostra. Por exemplo, um estimador que a gente já viu é justamente a média amostral. Observa que a média amostral ela é igual a uma função g de x1 até xn, dada por 1 sobre n, vezes o somatório de xi com i variando de 1 até n. Então, você observa que a sua média amostral nada mais é do que uma função dos elementos da sua amostra. E aí, no geral, esse estimador t aqui, ele sempre vai ser uma variável aleatória, porque ele depende dos valores aleatórios da sua amostra. E aí, definindo formalmente o que a gente falou lá em cima, nós temos que o estimador t é não viesado para θ se a esperança de t é igual a θ para todo θ. Em uma outra definição, é que estimativa é o valor assumido pelo estimador em uma particular amostra. Então, você tem o estimador, que é uma variável aleatória. Aí você vai lá, seleciona uma amostra e utiliza esse estimador para calcular algum valor a partir dessa amostra. Aí o valor que você obtém, ele é uma estimativa. Então, o estimador, ele produz estimativas. Aí quando você tem um número específico, vamos supor, eu selecionei lá 100 pessoas da população de João Molevade, e eu calculei a média da altura dessas 100 pessoas. Então, o número, isso aí eu vou obter um número. Esse número, ele é uma estimativa. Eu utilizei o estimador média amostral para calcular a estimativa numérica que eu obtive ao calcular a média da altura dessas 100 pessoas.
Agora a gente vai descobrir, Arthur, de onde é que vem aquele n-1 no denominador quando a gente calcula a variância amostral. Vamos descobrir o porquê daquele n-1. Então, ó, considere que você tem uma população de tamanho N maiúsculo e a gente define, né, a variância populacional como sendo 1 sobre N multiplicado pelo somatório de xi menos mi ao quadrado, onde esse mi aqui ele é a média populacional e esse xi aqui, né, variando de 1 até n, é cada valor da nossa amostra. Ou melhor, da nossa população. Então, assim, se a gente for agora pegar e tentar criar um estimador para a nossa variância a partir de uma amostra. O mais natural, né, seria você pegar, então, eu suponho que a gente tem uma amostra, é, amostra de tamanho n minúsculo. E aí, é natural a gente pensar dado a fórmula da variância, é natural a gente pensar um estimador para a nossa variância populacional como sendo, vou botar aqui, sigma quadrado chapéu, como sendo igual a 1 sobre o tamanho da amostra, multiplicado pelo somatório com i variando de 1 até nzinho, vezes xi menos x barra elevado ao quadrado, onde esse x barra aqui seria a média amostral, essa amostra aqui. Então, muito natural pensar nesse tipo daqui, né? Mas aí, vamos calcular... Então, assim, isso aqui ele é uma variável aleatória, né? Porque para cada amostra que você pegar, você vai obter um valor diferente para essa estimativa aqui. E aí, vamos calcular quem é a esperança dessa estimativa. Então, assim, o nosso desejo é que a esperança dessa estimativa fosse igual à nossa variância real. E vamos ver se isso acontece ou não. Então, a esperança dessa nossa estimativa vai ser igual a 1 sobre n vezes o somatório, com i variando de 1 até n, da esperança de xi menos x barra ao quadrado. Mas, na verdade, a gente tem uma outra formulazinha para a esperança, que isso aqui ele pode quebrar, né, como sendo... Tipo assim, isso aqui ele é igual a esperança de xi quadrado menos esperança de x barra ao quadrado. E, na verdade, a gente pode... Deixa eu tentar primeiro, antes de calcular a esperança, simplificar isso aqui. Esse estimador aqui, ele é igual... Então, a gente tem uma propriedade, como isso aqui é a média de todos os xis da sua amostra, então, a soma desses quadrados aqui, ele vai ser igual à soma, com i variando de 1 até n, de
xi ao quadrado menos x barra A. E aí, no caso aqui, vai ter fora do somatório menos x barra ao quadrado. Então, nós temos essa propriedade aí. Ninguém poderia isolar do somatório? É porque, na verdade, assim, né, esse x barra aqui, ele não depende do i, né? Então, na verdade, tanto faz isso aqui fazer parte do somatório ou não. Porque se isso aqui fizesse parte do somatório, então você ia somar a mesma coisa n vezes, aí ia ficar n vezes isso, que ia cancelar com esse n. Então, você pode tirar do somatório. Você pode pensar nisso aqui como sendo isso aqui. Pera aí. E aí, nesse caso, agora calculando a esperança desse estimador, a gente vai obter 1 sobre n vezes o somatório, com i variando de 1 até n, da esperança de xi ao quadrado, menos a esperança de x barra ao quadrado. Beleza. Mas pela definição de variância, né, a gente tem que a variância de xi ao quadrado é igual à esperança de xi ao quadrado menos o quadrado da esperança de xi. Então, se você isolar isso daqui, você vai obter que a esperança de xi ao quadrado é igual à variância de xi, a variância do quadrado de xi, mais o quadrado da esperança de xi. E nesse caso, né, como isso aqui, a variância, como esse xis aqui, ele tem a distribuição, né, da nossa população, então isso aqui vai ser exatamente o nosso sigma ao quadrado. E essa esperança de xi aqui vai ser o mi. Então vai ter mais mi ao quadrado. Onde esse mi aqui é a média da população. Beleza. E por outro lado, a gente tem que, além disso, nós temos que a esperança de x barra ao quadrado vai ser novamente, né, igual à variância do x barra mais a esperança. Oi? X barra ao quadrado. O quê? Não, assim, a esperança do x barra ao quadrado é igual. Na verdade, eu fiz errado aqui, né? Aqui não tem quadrado, não. Então, da direita também tem? Oi? Aqui também não. Na verdade, assim, né? A definição, eu fiz errado. A definição da variância de xi, na verdade, a definição da variância de uma variável aleatória qualquer, variável aleatória x, é igual à esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Então, foi isso que eu utilizei aqui. Então, eu botei aquele quadrado ali ele não tem que existir, não. Aqui mais o quadrado da esperança de x barra. Beleza. Mas aí a gente viu, né, que a variância da média amostral é igual à variância original dividido por n, e a esperança da média amostral é igual à média da população, que é o mi aqui nesse caso. Então, mais mi ao quadrado. Então, substituindo esses valores que a gente obteve aqui, o que nós vamos obter? Então, deixa eu copiar isso daqui, lá para baixo. Então, agora que eu obtive um valor para a esperança de x quadrado, né? Então, que é isso aqui.
Então eu vou ter, aqui vai ser igual a 1 sobre n, somatório com i variando de 1 até n. E aí, no lugar disso daqui, eu vou colocar isso daqui. Sigma ao quadrado mais mi quadrado. Menos. E aí agora, no lugar disso aqui, eu vou colocar o que a gente obteve aqui, ó. Só uma pergunta. Ah, Tanto em xi quanto em x bar, você usou a mesma notação. Significa que a média desse quadro é mesmo? peraí, como é que é? Você tá... Ou na segunda linha e na terceira. Aqui e aqui? Você usou o mesmo sigma e o mesmo mi. É porque, de fato, é o mesmo. Mas nesse caso não varia para cada i, não? Não, é porque, tipo assim, o que que é o XI? O XI, ele é uma escolha aleatória da sua população. Então, assim, e isso aí é com reposição. Então, tipo assim, cada vez que eu escolher, que eu faço uma escolha aleatória, essa minha escolha aleatória, ela tem a mesma distribuição. Entendeu? Então, por isso que cada um do XI tem a mesma distribuição, que tem a mesma variância e a mesma média. Beleza, então aqui, o que a gente pode fazer aqui agora? Aqui eu estou somando n vezes a mesma coisa, né? Então isso aqui vai ser n, vai ser... Então eu vou ter... Vai ser igual a 1 sobre n vezes n vezes sigma ao quadrado mais mi quadrado, menos sigma ao quadrado sobre n menos mi quadrado. Isso aqui vai dar igual, o n vai cancelar aqui, vai ficar sigma ao quadrado mais mi quadrado menos sigma ao quadrado sobre n menos mi quadrado. Então aqui o mi quadrado se cancela e sobra sigma quadrado menos sigma quadrado sobre n. Você pode colocar o sigma quadrado na evidência, você vai ficar com 1 menos... Melhor. Isso aqui. N menos 1 sobre n multiplicado por sigma quadrado. Então, você observa que isso aqui é um número menor do que o sigma quadrado. Então, ou seja, a esperança desse estimador, então assim, se eu pegar agora e selecionar várias amostras e for calcular, usar esse estimador para calcular uma estimativa para a minha variância de cada uma dessas minhas amostras. Na média, eu vou ter um valor menor do que o meu valor real que eu estou querendo estimar. Então a gente fala que nesse caso aqui, essa minha estimativa, esse meu estimador, ele é viesado. Ou seja, a esperança dele é diferente do meu valor original, do meu valor que eu estou querendo estimar. Agora, observe que se eu multiplicar esse meu estimador aqui, esse meu estimador original, que está aqui, se eu multiplicar ele pelo número... Então, a princípio, eu defini o estimador... Bora resumir aqui. Eu defini o estimador como sendo 1 sobre n vezes o somatório de xi menos x barra ao quadrado com i variando de 1 até n. E aí a gente verificou que a esperança, ou seja, a média desse estimador que eu defini aqui,
a gente descobriu que isso aqui é igual a n menos 1 sobre n vezes sigma ao quadrado. E aí, então como é que eu poderia definir um outro estimador que fosse não viesado, ou seja, que a esperança dele desse exatamente igual a isso daqui, porque aqui a gente obteve uma coisa diferente, sigma ao quadrado. Então, o nosso objetivo é encontrar um estimador que seja exatamente, que a esperança dele seja exatamente igual ao parâmetro que a gente quer estimar. Então, se a gente pegar e multiplicar esse meu estimador original aqui, agora eu vou definir o meu estimador S ao quadrado, eu vou definir como sendo n sobre n menos 1 vezes o meu estimador, que seria o estimador intuitivo aqui. Então, ou seja, isso aqui vai ser agora substituindo isso daqui por isso daqui. Eu vou obter n sobre n menos 1 vezes n, ou vezes 1 sobre n, vezes esse somatório aqui. E aí você observa que esse n se cancela, e aí eu tenho exatamente aquele estimador de variância que a gente obteve na aula passada. Ou melhor, em alguma outra aula aí. 1 sobre n menos 1, esperança, ou somatório com i variando de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado. E aí, ó, se a gente for calcular a esperança desse estimador, o que a gente vai obter? A esperança de S ao quadrado vai ser igual à esperança disso daqui, né? A esperança de n sobre n menos 1 multiplicado por sigma chapéu ao quadrado. E aí a gente sabe, né, que quando a gente tem uma constante aqui na esperança, eu posso colocar para fora. Então isso aqui vai ser igual a n sobre n menos 1 esperança de sigma quadrado chapéu. E a gente calculou isso aqui. E é exatamente isso daqui. Então isso aqui vai ser igual a n sobre n menos 1 vezes n menos 1 sobre n sigma ao quadrado. E aí você cancela tudo aqui, que obtém exatamente sigma ao quadrado. Então, o motivo da gente dividir por n menos 1, aqui no nosso estimador, cadê? A gente dividir por n menos 1 aqui no nosso estimador, em vez de dividir por n, que seria o mais natural, é justamente para a gente não ter esse viés. Então, quando a gente divide por n menos 1, ao calcular a esperança do nosso estimador, a gente vai ter exatamente o nosso parâmetro que nós queremos estimar. Na prática, o que significa essa multiplicação? Multiplicar por n, por isso aqui? Isso. Não, é só uma forma de você, como eu falei, né? Tipo assim, quando você define esse estimador daqui, na média, esse estimador ele vai subestimar o valor real que a gente quer estimar. Então, ele sempre vai dar um valor que ele vai tender a dar um valor um pouco mais baixo na média. Então, aí a gente calculou exatamente o quão mais baixo que é. E esse quão mais baixo é justamente esse fator aqui, ó, que é um valor menor do que 1. E aí eu queria pegar meu estimador e jogar para cima para que ele tivesse mais ou menos na altura, que assim, para que ele na média desse exatamente o meu parâmetro que eu quero estimar. E aí, como eu calculei que esse valor que ele puxa para baixo é esse fator aqui, simplesmente eu peguei e multipliquei pelo inverso disso aqui para poder eu ter exatamente a média que eu gostaria. Respondeu essa pergunta? Como é que a gente define essas coisas aqui nessa prova, né? Tipo assim, como eu falei, né? É natural pensar que se eu tenho um estimador,
eu gostaria que, na média, esse estimador desse o valor que eu gostaria de fato. Então, aí a gente define um estimador e a gente calcula qual seria a média dele. A gente consegue calcular matematicamente qual é a média dele e a gente verifica. Não fala assim, nossa, tipo assim, esse meu estimador, ele, na média, ele não está dando exatamente o que eu quero, o valor real que eu quero estimar. Aí eu falo assim, tá, beleza, mas o que que eu preciso, o que que eu preciso modificar aqui para que, de fato, na média, ele dê o valor real que eu quero estimar. Aí você vai e matematicamente você descobre qual modificação você tem que fazer, que foi o que eu fiz aqui. Eu descobri que eu precisava modificar ele multiplicando por esse valor daqui. Se por um acaso eu descobrisse que, na verdade, o meu estimador, ele desse, por exemplo, a esperança dele desse sigma quadrado, eu calculasse e eu visse que a média dele desse sigma quadrado menos 3, por exemplo, uma constante de 3, então eu iria pegar e eu iria definir um outro estimador onde eu iria somar 3 para poder corrigir esse erro aqui. Entendeu? E essa média a gente já tem. Oi? E essa média a gente já tem. A gente consegue calcular. Porque aquele negócio, né? Na verdade, a gente não tem o número exato. A gente fala assim, vamos chamar... vamos... Tipo assim... Vamos chamar de sigma quadrado a variância real, que a gente não conhece. Então, eu estou chamando de sigma quadrado a minha variância real. E eu vou chamar de mi a minha média real, que eu não conheço. Eu não conheço ela, mas a gente está dando um nome para ela. Aí a gente pega e define o nosso estimador e calcula a esperança dele. Aí a gente utiliza propriedades, né, da probabilidade para poder calcular esse estimador. E a gente verifica assim aí eu consegui calcular que a esperança do meu estimador vai ser n-1 sobre n vezes esse sigma quadrado que eu não conheço. Mas assim, eu dei um nome para ele. Eu falo assim, eu sei que ele é o valor que representa a variância da minha população, que eu não conheço. Que provavelmente eu vou querer estimar. Mas usando propriedades da teoria da probabilidade, eu consegui concluir que a esperança desse meu estimador tem que ser uma função, tem que ser essa função aqui do meu valor real que eu não conheço. Mas só que eu gostaria que ele fosse exatamente o valor real que eu não conheço. Então eu vou e faço a modificação necessária para que eu obtenha um novo estimador que tenha essa propriedade que eu gostaria. Entendeu? E aí eu vou mostrar uma imagem bonitinha para vocês aqui, que ajuda talvez a entender um pouco melhor alguns conceitos que a gente discutiu aqui nessa aula. Digamos que eu tenha 4 tipos de armas de tiro, e eu quero testar elas para poder ver, tipo assim, qual que eu prefiro comprar. E aí o que eu faço? Eu pego, posiciono ela num cavalete, né, bem preciso, bem milimétrico, e eu ajusto, né, a posição da arma para que a mira dela esteja exatamente nesse alvo aqui. E aí eu vou e dou 15 tiros lá. Tá assim, com ela fixada no cavalete, e esse X aqui, ele representa o lugar onde o tiro acertou. Então aqui eu tenho a arma A, deu esse resultado, a arma B deu esse resultado, a arma C deu esse resultado e a arma D deu esse resultado. E o que acontece? Você observa que esse daqui, né, visualmente assim, na média, tipo assim, se você for calcular a média
dos tiros que ele acertou, ele tá meio que indo no alvo. Na média, ele tá indo no alvo, mas só que ele tá bastante disperso. Agora, esse daqui, se você fosse calcular a média desses tiros aqui, a média daria mais ou menos um ponto aqui assim. Então, assim, além da média dele não ser a média que eu ajustei de fato, ele ainda está um pouco disperso. Agora, já esse outro aqui, ó, a média dele, ele está bem próximo aqui do centro, e além disso, ele está mais concentrado, ele está muito mais concentrado do que esse daqui. E esse daqui, ele está concentrado, ele está meio que atingindo um lugar bem consistente, mas só que ele está longe da média. Então, olha só, esses dois aqui, a gente fala que ele é viesado, ou seja, a média não está dando o que eu gostaria, ele está dando um pouco longe da média. Já esses dois aqui, ele seria não viesado. Mas, por outro lado, eu tenho que a variância desses dois aqui, que é tipo assim, o quanto que ele está variando da média amostral, está sendo pouco, e esses dois aqui, a variância dele está sendo grande. No geral, o que eu vou querer? Eu vou querer as duas coisas. Eu vou querer que ele seja não viesado, ou seja, que a média dele seja a média real, e eu vou querer também que a minha variância seja pequena. Então, por exemplo, se por um acaso, digamos que eu obtenha dois estimadores, e que nesses dois estimadores eu calcule qual é a média, e eu descubra que os dois têm a média que eu gostaria, eles são não viesados. E agora eu tenho que decidir qual desses dois estimadores que eu vou utilizar para poder estimar o meu parâmetro. Então, talvez um fator de decisão é você calcular a variância e ver qual deles tem a menor variância. E aí, nisso aí, a gente tem uma outra definição, que deixa eu ver aqui de forma mais precisa, que é o seguinte. Se T e T', eles são dois estimadores, não viesados, de um mesmo parâmetro θ, e ainda a variância de T é menor do que a variância de T', então dizemos que T é mais eficiente do que T'. E aí eu vou colar um exemplo aqui para a gente discutir, de um exemplo de dois estimadores para a mediana, e aí a gente vai ver que um estimador é mais eficiente do que o outro estimador. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Consideremos uma população normal, X, então a nossa população ela tem distribuição normal, com parâmetros μ e σ², então ela tem média μ e variância σ². Queremos estimar a mediana
dessa população. Então, queremos criar um estimador para, dado uma amostra de valores normais, dessa distribuição normal, você quer usar essa amostra para poder estimar a mediana. Então, por ser uma distribuição simétrica, a gente sabe que a mediana de uma distribuição normal é igual à sua média. Então, você tem uma simetria, né, da variável normal, então a mediana, né, ela é igual à média. Tipo assim, a probabilidade de um valor sorteado ele ser menor do que a média é exatamente 50%. E aí, definindo como x barra como sendo o nosso estimador da média e como MD, pensar aqui, o estimador para a nossa mediana, né, de uma amostra de tamanho N dessa população, qual dos dois estimadores é o melhor para estimar a mediana populacional? Então, olha só, a gente tem lá, vamos supor, a gente fez um sorteio de 100 números com essa distribuição normal. Então, você tem lá 100 números que foi sorteado com a distribuição normal. E aí, você quer estimar qual é a mediana da nossa variável onde foi feito o sorteio, que você não sabe a princípio qual é a mediana. E aí, o que seria melhor? Seria calcular a mediana da amostra ou seria calcular a média da amostra para poder estimar a mediana? Aí, assim, intuitivamente, né, você iria chutar que se eu quero estimar a mediana da minha variável aleatória original, a melhor coisa que tenho é calcular a mediana da minha amostra que eu obtive, né? Beleza, aí o que acontece? Só que a gente tem, né, o resultado do lado do teorema central do limite, que a distribuição da média amostral, ela assim, dado que o tamanho da amostra é suficientemente grande, ela pode ser aproximada por uma normal de média μ e variância sigma quadrado sobre n. Onde esse μ e sigma quadrado aqui seria os nossos parâmetros originais que a gente não conhece. E a gente também consegue mostrar que a distribuição da mediana amostral pode ser aproximada por uma normal de média a mediana de x e variância π vezes sigma quadrado sobre 2n. E aí, se a gente fizer a divisão aqui das variâncias, a variância da mediana dividido pela variância da nossa média amostral, a gente obtém o valor π sobre 2, que é maior do que 1. Ou seja, o nosso estimador intuitivo para a mediana tem uma variância maior do que a variância do nosso estimador da média amostral. Então, nesse caso, seria mais vantajoso a gente utilizar o estimador da média para poder estimar a mediana. Então, seria algo mais confiável. Então, às vezes, o melhor estimador ele não é intuitivo. Que nem a gente viu também o estimador da variância, a intuição seria dividir por n, né? Mas a gente viu que a gente dividir por n menos 1, a gente vai ter um estimador um pouco melhor do que o original. Mas é claro que ao dividir por n menos 1, você aumenta um pouquinho a variância, mas aí então a gente meio que sacrifica um pouquinho de um lado para poder obter uma coisa não viesada. Então, o primeiro aspecto é ser não viesado e o segundo é variância. Uhum. Normalmente você quer otimizar os dois. Mas poderia, por exemplo, ter o menor que fosse esse viés, preferir um com viés do que um não viesado? Eu prefiro o não viesado. Então é o primeiro.
É, sim, sim. Assim, no final das contas, quando você também, nesse caso aí, né, que eu falei que a gente iria perder um pouquinho, queria aumentar um pouco a variância, né, para poder ter uma coisa não viesada, mas só que aí você consegue compensar isso aumentando o tamanho da sua amostra. Porque isso vai aproximar a fração de É, você vai aproximar essa fração que você multiplica por 1 para 1.